Módulo 1, parte 1, Filosofia de Segurança. Pretende-se com este módulo iniciar a discussão e reflexão sobre os princípios subjacentes às regras expressas e adotadas pelos regulamentos para a verificação da segurança de estruturas de betão armado, e este é o primeiro módulo da unidade curricular de betão estrutural do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Neste módulo vou procurar abordar os principais conceitos associados à filosofia de segurança e, de alguma forma, procurar que os estudantes possam entender um pouco o que é que está subjacente à aplicação dos regulamentos que utilizamos para o dimensionamento de peças de betão armado. No módulo seguinte, portanto, terminarei, digamos assim, esta parte da filosofia da segurança, abordando os conceitos relacionados com os estados limite. Relativamente aos objetivos associados aos projetos de engenharia, logo a mensagem que eu gostaria desde já deixar bem clara é que qualquer projeto de engenharia tem subjacente a ele a execução de um conjunto de objetivos associados, em que o primeiro ia à cabeça e em seja qual for o projeto em que estejamos envolvidos, nunca poderemos deixar de garantir a segurança de pessoas e bens para a qual estamos a desenvolver qualquer estrutura. Naturalmente, também pretendemos que, a um segundo nível, a funcionalidade seja garantida e quando eu digo funcionalidade, é garantir que a estrutura esteja apta a cumprir os fins a que foi destinada e que apresente durante a sua vida, a sua existência, um bom comportamento. E, finalmente, porque os tempos que correm são o que são, não podemos também esquecer que a questão económica é importante e, naturalmente, é um fator que cada vez mais também pesa nas nossas decisões e não podemos esquecer que o custo de uma obra não é só o custo de a colocar ou de a erigir, é também o custo associado à sua manutenção e que, num mercado competitivo, desenvolver uma solução economicamente mais favorável é naturalmente um trunfo que não pode ser descurado. Na teoria moderna da fiabilidade estrutural, e entende-se aqui como fiabilidade a capacidade de funcionamento de um sistema durante certo tempo sem incidentes ou avarias, mas dizia eu, portanto, na teoria moderna da fiabilidade estrutural, é reconhecido que a garantia absoluta da segurança para uma estrutura não pode ser atingida. E é por isso necessário aceitar que há sempre um risco, aquilo a que nós designamos uma probabilidade de ocorrência de ruptura de uma estrutura. E o objetivo do engenheiro é garantir que essa probabilidade seja pequena e rezam, digamos assim, as instruções que se o projetista cumprir todas as regras regulamentares especificadas, portanto, pelos códigos que utilizamos para a execução das estruturas, fica garantido que a probabilidade de ruptura será inferior a 10 levantado a menos 6, em que, obviamente, aqui a probabilidade de ruptura é a probabilidade das ações, em que eu aqui represento por um S os efeitos, no fim de contas, ou os seus efeitos, serem superiores ou excederem a capacidade resistente, que aqui é representado por um R, dos elementos da estrutura. Portanto, ocorrerá a ruptura quando as solicitações conduzirem a esforços ou a deformações ou a algum fator que seja superior ao suportado pela estrutura, portanto, às resistências, e, portanto, um dos objetivos fundamentais nossos é garantir que isto não aconteça ou, não sendo possível garantir que nunca acontecerá,
o objetivo é garantir que aconteça com uma probabilidade muito pequena de ocorrência. Estamos a falar aqui em 10 levantado a menos 6 e, portanto, significa isto que só uma em 1 milhão de estruturas que se executem correspondentes, digamos assim, a um projeto é que poderão, entre aspas, colapsar. Portanto, quanto ao objetivo principal do dimensionamento estrutural, ele será, obviamente, de assegurar com um nível aceitável de probabilidade que a estrutura, quando solicitada pelas ações, não fique prejudicada, nem total nem parcialmente, na sua capacidade para desempenhar as funções que lhes estão acometidas pelo projeto e, portanto, nós pretendemos que se garanta a segurança em qualquer instante da vida útil da estrutura. Esta segurança vai estar naturalmente associada a 3 grandes entidades. Uma é as ações, que vão solicitar a estrutura e para a qual eu tenho que estar preparado ou tenho que a preparar para as suportar. Por outro lado, vou ter o comportamento das estruturas, que vai depender dos materiais que eu irei empregar e das suas capacidades resistentes. E, finalmente, a probabilidade de ruína. O que é que eu pretendo garantir? É preciso não esquecer que eu posso querer exigir uma menor probabilidade de ruína, mas isso, inevitavelmente, também vai ter um custo. E, consequentemente, há aqui que fazer um equilíbrio razoável entre o custo-benefício. Portanto, e esse é um aspecto que quem acautela e quem assegura são os regulamentos através das regras que estipulam para a execução do projeto. Ao projetista compete naturalmente elaborar o projeto, escolhendo um sistema estrutural que permita a execução da estrutura de uma forma eficaz, segura, económica, etc. E como é que isso é feito? Bom, isto é feito baseando-se em critérios técnicos de otimização, que incluem, naturalmente, porque os tempos são assim, preocupações económicas e também estéticas. Aqui chamo a atenção, cuidado, a estética é um aspecto muito importante, mas não deve de todo ser posto à frente de critérios como a segurança e a funcionalidade, ok? E, portanto, e a este conjunto de escolhas e de decisões e opções que é necessário tomar para arrancar qualquer solução estrutural, nós designamos usualmente por pré-dimensionamento. Ou seja, eu tenho que construir uma estrutura que suporte determinado edifício e o objetivo do engenheiro é estimar como ponto de arranque, como pré-dimensionamento, as dimensões dos diferentes elementos, o tipo de solução estrutural, e isto naturalmente depende muito da prática que cada um terá. Depois, passa-se à execução do projeto, o qual vai basicamente consistir na demonstração da viabilidade da solução proposta, sendo possível que neste processo ocorra a necessidade de proceder a algumas alterações ou ajustes às opções iniciais, porque nem sempre acertamos, digamos assim, a nossa experiência nos diz logo à partida onde é que devemos pôr elementos com maiores dimensões ou com menores dimensões, e por isso o processo de dimensionamento é inevitavelmente um processo iterativo, de try and error, mas que é conveniente que convirja rapidamente. E essa convergência ou essa menor iteração vai depender da experiência do projetista. Portanto, quanto às etapas do projeto, apresento-as aqui de uma forma resumida, aquilo que acabei de dizer, ou seja, inicialmente e perante uma estrutura qualquer, compete ao engenheiro fazer uma estimativa da solução estrutural, ou seja, proceder ao pré-dimensionamento das soluções, dos elementos, das dimensões, etc. Depois, perante essa proposta de solução, vai avaliar as ações que afetam a estrutura, iremos depois adiante ver como é que isso se faz. Conhecido o modelo estrutural, conhecida as ações que vão atuar a estrutura, estamos em condições de estimar
os esforços que vão ocorrer nos diferentes elementos, nas diferentes secções, e agora o que há que verificar é se em nenhuma secção existe o risco de colapso. Se isso acontecer, então, se não consigo proceder às verificações de todas as secções, vou alterar aquelas secções ou aqueles elementos que não foram bem pré-dimensionados, vou voltar atrás, alterando essas dimensões e essas geometrias, vou novamente avaliar as ações e calcular novos esforços, até conseguir garantir que as secções estão todas seguras e todas verificam a segurança. E então, nesse caso, posso então passar ao procedimento do dimensionamento das secções. E, portanto, é este fluxo de cálculo que pode ser mais extenso ou menos extenso e depende muito essa extensão da experiência do projetista. O projeto de estruturas de betão armado vai ser composto por diversas componentes, em que, naturalmente, é preciso não esquecer que vamos produzir um conjunto de documentos que vão ser utilizados por terceiros. Usualmente, o projeto é composto por uma memória descritiva, um documento simples, que varia muito a dimensão com a própria dimensão da obra, mas eu diria que em números redondos andarão entre os 10 e as 20 páginas, onde apresentamos sumariamente a estrutura, quem é o dono da obra, para que é que a estrutura se destina, aonde é que vai ser construída, em que tipo de terreno, com que materiais, qual a solução estrutural, etc, etc. Portanto, apresentamos de uma forma sumária a estrutura e as suas condicionantes. Depois, vamos produzir um conjunto de peças escritas, onde vamos demonstrar a validade de todas as opções que adotamos e que asseguram, obviamente, a segurança estrutural. Estas peças escritas são muitas vezes designadas por cálculos justificativos e, naturalmente, é uma peça fulcral e fundamental que, apesar de, em geral, não ser lida ou olhada, é uma peça fulcral caso venha a ocorrer algum acidente. E, portanto, todos os cálculos devem ser bem justificados para que fique inequivocamente demonstrado que o engenheiro previu tudo aquilo que ele vai especificar e o faz de acordo com o que os regulamentos preconizam. De modo que, caso venha a acontecer algum problema durante a execução, durante o período de vida útil da estrutura, o documento será o salvo-conduto, digamos assim, da atividade do engenheiro e por isso eu alerto para o cuidado que deve ser dedicado a esse conjunto de peças. Finalmente, temos as peças desenhadas, ou seja, as pormenorizações, que são os elementos que possibilitam ao construtor a execução da obra. Claro que estes são elementos que vão para a obra, é com base nestes documentos que a obra é executada e é com base nestes documentos que vão ser manuseados por pessoas, algumas com mais instrução, outras com menos instrução, e que nós temos que cautelar que tudo é compreensível, inequívoco e claro. E, portanto, as peças desenhadas são importantes, são muito importantes, mas também não devemos descurar a questão das peças escritas. O projeto de estruturas de betão armado é obrigatoriamente, obviamente, executado tendo um objetivo temporal, um horizonte temporal definido. Importa garantir que a estrutura projetada cumpra o seu objetivo de segurança, quer das pessoas, quer dos bens que lá iremos colocar durante o período para o qual ela é projetada, e esse período é usualmente definido como o tempo de vida útil da estrutura. Em termos de definição, o tempo de vida útil da estrutura
é, em média, considerado como sendo um valor de referência para os regulamentos de 50 anos e, durante este tempo de vida útil, é possível a ocorrência, obviamente, com alguma probabilidade de situações desfavoráveis, sendo necessário garantir a verificação da segurança do sistema estrutural escolhido para todo este período. Como é que isto se consegue? Isto consegue-se através de uma análise probabilística das estruturas, fazendo ou determinando as características probabilísticas das ações e das propriedades geométricas e mecânicas da estrutura e dos seus elementos estruturais, e através de conceitos de fiabilidade de sistemas estruturais, quantificando a probabilidade da estrutura deixar de desempenhar as funções à qual ela se destina. Para esta verificação, iremos, pois, ter que ter em conta que tipo de ações atuam na estrutura. Chamo a atenção que são várias as tipologias, são vários os tipos de ações que atuam na estrutura e dependem essas próprias ações daquilo a que as estruturas se destinam. Depende também, um outro fator importante é a variabilidade no tempo com que essas ações podem atuar na estrutura e, não menos importante, a possibilidade ou a probabilidade de atuação conjunta de várias ações. É preciso não esquecer, e dou um pequenininho exemplo, um edifício de habitação vai ter naturalmente sobrecargas que podem atuar, pode estar mais carregado ou menos carregado, com mais pessoas ou com menos pessoas, pode estar sujeita ao vento, pode estar sujeita à ação sísmica, pode estar sujeita à neve. Agora, eu tenho que saber quantificar todas estas ações, tenho que perceber qual é a sua possibilidade de variabilidade do tempo destas ações e depois, acima de tudo, eu também não posso descurar, que não posso esquecer de como é que isto pode funcionar em simultâneo, ou seja, será possível que ocorra um sismo quando está a ocorrer uma tempestade com ventos ciclónicos, etc. Portanto, são estas as questões que naturalmente têm que ser acauteladas em fase logo de projeto. Outra das questões é a variabilidade das características dos materiais, porque os próprios materiais são manufaturados, sendo manufaturados não são, digamos assim, têm resistências que são variáveis, têm comportamentos que são variáveis ao longo do tempo e, consequentemente, temos que o ter em atenção. Finalmente, essa variabilidade vai afetar a resistência das secções e, consequentemente, vai poder influenciar a resistência da própria estrutura. Olhando para o lado das ações, de que é que dependem as ações? As ações vão depender naturalmente da localização. Refiro aqui os sismos, o vento, a neve, do exemplo da neve. Se construirmos uma casa na Covilhã, eu tenho que ter em atenção a ação da neve. Se construir essa casa no Barreiro, pois naturalmente no Barreiro não neva, não tenho de considerar a neve. E estas são várias questões que estão sempre associadas à localização da nossa estrutura e para as quais depois o regulamento nos diz, bom, uma estrutura localizada no local XPTO deverá ter em consideração um determinado conjunto de ações. Outro fator para os quais as ações dependem é a função de a obra que se destina. São diferentes as ações a atuar num edifício de habitação ou num edifício de serviços, ou numa ponte, ou num armazém, etc. Portanto, tudo depende do uso, não é? A que se destina. A utilização do espaço é, pois, mais um fator a que temos que ter em conta. Se é uma habitação, são espaços públicos, se é uma sala de espetáculos, etc. Portanto, estas ações, ou cada uma de per si, vão apresentar variabilidade no tempo. O projeto vai ter que ter em atenção os valores máximos, os valores extremos que podem ocorrer no tempo de vida útil da estrutura e temos que demonstrar que essa variação ou o atingir desses picos não coloca a segurança da estrutura em causa. E, portanto, é esse o nosso papel de engenheiro quando estamos projetando uma estrutura.
Claro que há sempre a possibilidade de ocorrência simultânea de ações e importa avaliar corretamente essa possibilidade de atuação conjunta das ações. Portanto, como eu já há pouco referi, há que ter presente qual a probabilidade, não é, de ocorrência simultânea de sismos com ventos ciclónicos e com neve, ou ventos ciclónicos ocorrerem num dia de espetáculo em que há uma enchente de pessoas num determinado edifício, etc. Portanto, estas são considerações que naturalmente temos que ter sempre em mente, mas que, felizmente, quem se encarrega delas são os regulamentos, como depois iremos verificar. Finalmente, as estruturas de betão armado são executadas com materiais, neste caso betão armado, portanto, com betão e com aço, que são manufaturados e colocados em obra pelo homem. Consequentemente, os materiais, sendo manufaturados, apresentam variabilidade nas suas características resistentes, sendo colocados em obra pelo homem, apresentam sempre desvios face àquilo que o projetista pretenderia, em termos posicionais e em termos dimensionais, e, consequentemente, isto vai se traduzir também em variabilidade na resistência dos elementos. E, portanto, a geometria das secções, a localização das amarduras apresentam também elas diferenças ao longo da estrutura e, consequentemente, o projetista tem que acautelar esta variação a quando da execução do projeto. E é tudo isto que iremos ver como é que é conseguido no módulo seguinte. E, portanto, neste módulo apresentaram-se as principais noções associadas à filosofia de segurança aplicada ao dimensionamento de estruturas de betão armado.